Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Nosso encontro aos sábados começa agora. Você sabe que diariamente eu estou com você ao vivo, na tela da Band, com o nosso Band Cidade. E no final de semana, é claro que eu não fico distante. Eu estou aqui com você no nosso Band Entrevista. Todo sábado a gente se encontra, sempre trazendo um tema importante, uma entrevista bacana, uma conversa, uma história, enfim. E hoje a gente vai falar sobre imóvel. Nós vamos falar sobre a importância da regularização do imóvel. Aliás, por falar nisso, você sabe, a Prefeitura de Natal, ela está com um programa que incentiva as pessoas a pagarem o ITIV, o Imposto de Transmissão Intervírus, um imposto próprio para imóveis. E a gente vai falar exatamente sobre isso, porque a partir de agora, aqui no Band Entrevista, eu recebo a advogada, especialista em direito imobiliário, doutora Michele Maciel, já comigo. Doutora Michele, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada pelo convite. Doutora Michele, a gente vai começar exatamente sobre esse programa da Prefeitura de Natal, um programa que foca no incentivo ao ITIV. E a primeira pergunta é bem simples. O que é o ITIV, doutora Michele? O ITIV é um imposto devido à prefeitura, no caso a gente está falando aqui da Prefeitura Sim. de Natal, que é pago quando você compra um imóvel e vai fazer uma escritura, seja escritura de compra, de permuta, ou seja, quando existe uma onerosidade, um pagamento é feito e você vai dar publicidade ao município. Então, você paga esse imposto chamado ITIV, que é Imposto de Transmissão Intervivos. E esse imposto, a regularização do imóvel necessariamente passa por ele ou pode ter imóvel regularizado sem ITIV? Não pode, porque passa por ele. Sem você pagar o ITIV, não há uma publicidade para o ente municipal e aí não dá para chegar no cartório só com um contrato. Quero registrar o contrato sem escritura. Não pode, vai ter que pagar o ITIV, mesmo que não queira fazer escritura, e só o registro do contrato. Portanto, sem ITIV, não há contrato regular. É caro, doutora Michele, a regularização do imóvel, aí eu começaria até, é caro o ITIV? É caro. Assim, eu acho que no Brasil é um dos países que se cobra muito alto por essa transmissão. Então, aqui em Natal, a taxa normal é 3% do valor do imóvel. Com a soma das taxas cartorárias, vai chegar mais ou menos a uns 7%, 8%. Então, isso onera muito a transação. Então, muitas pessoas, em razão disso, acabam não fazendo e deixando o velho contrato de gaveta, que é nada mais do que, depois, quando eu puder, eu pago, eu regularizo. Exatamente por isso. Nesse caso da Prefeitura de Natal, esse programa da Prefeitura é um incentivo com descontos a partir do valor do imóvel? Explica um pouquinho melhor para a gente. Essa campanha, ela é inclusive inédita, porque já houve campanha com desconto do imposto municipal, do ITIV. E agora eles se uniram ao TJ e a gente tem um imposto também, tem um imposto reduzido e também as taxas cartorárias. E isso vai evoluindo. Ele começa em 60% desconto, 50%, 40%, dependendo do valor do imóvel. A gente tem visto, Ana, que o imposto de taxa de valor até R$350 mil é o que está sendo mais regularizado, que é ótimo, porque está atingindo uma população média aí que realmente estava sem poder regularizar, e nesse caso eles estão tendo 60% de desconto sobre o valor do imóvel. Doutora Michele, as pessoas não regularizam os imóveis. Eu sei que o escritório da senhora é um escritório muito concorrido. O que a senhora vê no escritório? As pessoas não regularizam por quê? Bom, primeiro elas não acreditam na importância da escritura pública registrada. Muita gente acredita, mas eu assinei o contrato, eu reconheci a firma daquele contrato. Então, o primeiro ponto é realmente o fato do não conhecimento da necessidade de se concluir aquilo, é o primeiro ponto. Mas eu tenho um contrato. Muita gente chega no meu escritório e diz assim, eu sou proprietária. Tá. Pode me mostrar a escritura? E ela me traz um contrato. Eu digo, não, você não é proprietário. Isso aqui é apenas um contrato. Teria que haver. Então, o primeiro ponto é o desconhecimento. O segundo ponto, a onerosidade, o alto preço, como a gente acabou de falar, exatamente, do ITIV, das taxas cartorárias. Então, vamos deixar para depois? Então, esse é um grande impasse. Então, assim, foi uma grande, eu entendo, um movimento muito importante esse da Prefeitura de Natal, possibilitar isso, porque esse é o principal entrave. Então, primeiro é o desconhecimento, as pessoas acham que por ter um contrato está tudo bem, e o segundo ponto é o valor. Vamos deixar para depois, já gastei tanto aqui, já paguei, não, né? Então, elas acabam deixando realmente para depois a regularização. Pode até parecer uma pergunta básica, mas quem paga tudo isso é o comprador.
Quem paga tudo isso é o comprador. É muito, assim, pela lei, é o Parece uma comprador. pergunta básica, mas as pessoas têm Não, que, é o têm comprador. que pensar. Obviamente que, assim, contratos, eles são livres e a vontade entre as partes é soberana. Então, embora que a lei, ela determina que esse pagamento é sempre do comprador, pode haver um contrato em que eu diga, olha, mas vamos descontar aqui já esse valor aqui em relação aos impostos, né? É até uma dica que eu dou em relação a financiamento, por exemplo. Isso é muito interessante. Eu peguei um caso até recente no escritório sobre isso. Quando você vai fazer um financiamento bancário, é bom lembrar que você não vai financiar só o imóvel, você tem a possibilidade de também financiar o ITIV, a taxa cartorária do registro, tudo. do financiamento. E aí fica mais leve. Fica mais leve. E aí aconteceu no escritório o caso de um cliente que ele comprou um imóvel que o valor era considerável e ele não sabia que ele, enfim, quem estava assessorando ele não tinha incluído o ITIV e as taxas cartorárias. Isso inviabilizou a finalização da compra. Então, quer dizer, é muito interessante isso, é muito importante essa atenção de que você está comprando um imóvel, calcula também os impostos e as taxas que vão envolver para que a sua compra seja segura, né? Doutora Michele, já que a senhora falou sobre financiamento de imóvel, aquele contrato que é com o banco, financiei o imóvel, está lá o contrato de financiamento. Aquilo é um documento que comprova a propriedade do imóvel? Ou seja, aquilo é uma escritura, não? Não é uma escritura, mas aquele contrato com o banco, ele é muito mais forte. E aí eu não estou falando daquele contrato em que eu financiei e vendo para a Ana, aí é Sim, outra claro. coisa. Mas o contrato puro de financiamento, ele tem uma força muito grande porque ele é registrado no cartório de registro de imóveis. Então, se eu vou lá, vamos supor, quero saber se aquele apartamento lá de Ponta Negra, naquela rua X, ele tem dono, entre aspas. Eu vou no cartório, informo o endereço e ele vai me dar o quê? Uma certidão de registro. Se esse imóvel estiver financiado, vai sair que está financiado para a Ana, blá, 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 blá. Então, isso dá a segurança de quem comprou financiado, de que não vai haver perigo ali. Então, é muito legal, é possível nesse sentido. Agora, o que as pessoas muitas vezes esquecem então está financiado, eu vou fazer agora, eu comprei financiado e vendo para a Ana. Pronto, aí a coisa já desanda. Aí aquele contrato, já não, aquele documento do financiamento já não tem validade. Não, aí já vamos para outra seara. Mas o contrato de financiamento com o banco, ele tem total validade e eficácia, porque ele fica registrado. Quando você termina de pagar, o banco emite um termo de quitação, você leva ao cartório, porque você já pagou o ITIV, você já pagou as taxas cartorárias, você vai levar apenas um termo de quitação para dar baixa no financiamento. E aí ele se torna seu como uma escritura pública. Só não vai ter uma escritura formal, mas tem o mesmo efeito, que é o registro. É alto o índice de pessoas que têm imóveis sem escritura, ou seja, sem regularização, doutora Michele? Eu estava vendo as pesquisas feitas agora pela Prefeitura de Natal, e aqui em Natal foi constatado que 40% dos imóveis são irregulares. 40%? 40%. 40%. É muita coisa. Quase metade. E esse 40% é irregular? Pode ser, por exemplo, imóvel que tenha... A pessoa acha que é proprietário, mas tem dois donos quando for para o cartório. É mais ou menos isso, doutora Michele? Não, quando eu falo do imóvel irregular, é aquele que a pessoa comprou e não está lá no cartório oficializado aquela transferência. E aí, na irregularidade, a gente vai ter várias situações. Sim. Mas o que a pesquisa demonstra é que 40% das pessoas que compram imóveis, elas não finalizam, elas não vão para a escritura pública. Ou seja, fica como uma propriedade informal. Fica como impropriedade informal. Perigoso, não? E o pior, muito perigoso, mas o pior é que as pessoas acham que isso é normal, que isso é natural. É muito, muito comum, é diário, assim, eu fico... Gente, mas a gente bate muito nessa tecla. O contrato de compra e venda, ele é um negócio, mas ele não lhe transmite a propriedade. E nem mesmo escritura. Se a escritura não for registrada, não for tudo finalizado, você fica ali com a coisa incompleta. Doutora Michele, a gente começa a enveredar agora por um assunto que também tem toda a relação, o chamado contrato de gaveta. As pessoas optam pelo contrato de gaveta porque, obviamente, elas não pagam imposto. Tem validade o contrato de gaveta, que nada mais é do que um contrato sem formalização, é isso? Ele tem eficácia jurídica para a gente, no sentido de provar que você fez uma transação. Aquele negócio existe, mas você, pasme, não é a proprietária. Existe o contrato, mas eu só não sou Não. É difícil explicar, né? É verdade. Mas é exato. Ficou difícil compreender É difícil compreender, mas é isso. Você tem o contrato, mas você não é a proprietária.
Por quê? A lei ela é clara. O proprietário é aquele que é dono no registro do imóvel. Então, se Michele vendeu para Ana e Ana não foi no registro, transferir aquele contrato por uma escritura pública, perante a lei, Ana não é proprietária. Ah, mas eu perdi todo o meu dinheiro? Não, você não perdeu. Mas se a pessoa, por exemplo, quem lhe vendeu, você não sabe o destino dela, ou morreu, vai entrar no inventário, enfim, muitas coisas podem acontecer, você vai entrar num risco muito alto, que pode sair mais caro do que pagar custas de cartório e de TIV. E assessoria. E assessoria, e muitas vezes vai acabar onde? Na judicialização. Claro, você vai provar que pagou, mas ninguém quer passar por todo esse desgaste, processo, quando não é necessário, né? Doutora Michele, eu queria que a senhora trouxesse até exemplos. Quantas pessoas fazem contrato de gaveta? Isso deixa o comprador, o proprietário, vulnerável a quê? Qual é o risco que eu corro quando eu não regularizo o meu imóvel e opto pelo contrato de gaveta? Muitos, muitos. Eu diria que o principal é você perde o controle do que está acontecendo na matrícula daquele imóvel. Então, quem lhe vendeu, ele pode ter dívidas, que na época que ele lhe vendeu, era apenas dívidas, não havia ainda execução, não estava em trâmite, de repente isso aí se executa, esse imóvel pode ir para leilão, e você é surpreendida já com uma citação para desocupar esse imóvel aí, porque não é teu. Não é teu. Então, assim, você corre o risco de perder o seu investimento, porque o imóvel pode ser bloqueado por dívidas, ele pode ir a um leilão, você pode sofrer, por exemplo, um problema com os herdeiros, se essa pessoa morre, esse bem vai para inventário, vai se discutir se o valor vendido à época foi adequado. Então, são muitos os riscos, Ana. Doutora Michele, o que a senhora vê? Qual a vivência que a senhora tem no escritório desses contratos de gaveta? São muitos? Chegam muitos para a senhora? Muitos, muitos, muitos. Assim, eu acho que o brasileiro ele acaba não tendo a educação, a cultura de que vamos finalizar. A gente tem uma cultura, veja, chega no meu escritório ainda, deve ser da sua época, você é muito jovem, mas deve ser da sua época, o contrato de livraria. Lembra dos contratos de livraria? Contrato de compra e venda, contrato de locação de livraria. Chega no meu escritório. E eu digo, minha gente, mas isso aqui é um contrato. Mas é meu imóvel. Não, mas isso aqui é um contrato de livraria. Então, Ou seja, o contrato de livraria é um contrato que era, digamos, padrão, é isso, doutora? era padrão. Então, assim, é tão comum a gente ver pessoas da década... Compraram imóveis da década de 70, 80, até 90, por contratos de livraria. Ou seja, não tinham nem aquelas cláusulas específicas, mas é a única prova que ele tem. E, nesses casos, o que é que a gente vai fazer? Acaba que a gente vai para o uso capião. É o caminho mais rápido. Porque quem vendeu, não vamos mais localizar. Provavelmente, às vezes, faleceu. Aí, entrar em busca de herdeiros não seria o melhor caminho, quando ele já tem um direito mesmo do uso capião. Mas ele vai ter o quê? Gastos, custos e um desgaste de um processo de uso capião. Doutora Michele, a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu quero falar exatamente sobre isso, sobre uso capião. É um termo tão comum, mas, afinal de contas, o que é isso? A gente vai para um rápido intervalo aqui no Band Entrevista e dentro de instantes a gente se encontra, continuando essa conversa sobre regularização de imóveis no Band Entrevista em 1 minuto. De volta com o nosso Band Entrevista na manhã deste sábado, onde nós estamos conversando aqui no estúdio com a advogada, especialista em direito imobiliário, doutora Michele Maciel. Doutora Michele, no bloco passado a senhora falava sobre uso capião. E esse é um termo jurídico, mas que as pessoas já habituaram no seu vocabulário do dia a dia. E eu vou aproveitar para começar com uma pergunta bem didática. O que é uso capião que tanto se fala, doutora Michele? O uso capião é o direito que você tem de deter a posse daquela coisa, daquele bem imóvel, por todo aquele período em que você usou. No caso dos imóveis urbanos, se você detém ele, a gente chama de posse mansa e pacífica. Se ninguém brigou, discutiu, se você foi a única dona sem problemas, com 5 anos, você pode requerer, hoje já extrajudicialmente, não precisa só entrar na justiça, se você tiver alguns requisitos, a gente consegue fazer por cartório. Então, com 5 anos e com os documentos prontos, você consegue ter o registro, né? Ter essa escritura em seu nome. Como é que se prova isso? Digamos, como é quando eu preciso fazer o uso capião? Como é que eu vou provar que durante 5 anos eu já ocupei aquele determinado imóvel, aquela fazenda, enfim, aquele terreno? Perfeito.
A gente usa muito dados como, por exemplo, se for urbano, pagamento de IPTU, porque a prefeitura geralmente dá um jeito de encontrar você e cobrar. Concessionárias, então contas de água, luz antigas, né, que provam que você estava ali há muito tempo. Vizinhos confinantes que declarem que você está ali há muito tempo. Então, essas são algumas das principais provas que a gente usa para demonstrar que ao longo do tempo você estava como dona, verdadeiramente dona daquele imóvel. Quer dizer, em 5 anos, usou aquele imóvel, pagou as contas daquele imóvel, isso já se configura uso capião. Já se configura uso capião, desde que você não tenha tido nenhum tipo de demanda, né? Ninguém tenha chegado lá notificado, olha, você não é aqui a proprietária. Então, se você prova que não teve demanda nenhuma durante 5 anos, sim, você já tem o direito de pedir uso capião. Esse é um processo que se faz com advogado, na justiça? Sim, Como é que sim, é, doutora? sim. O uso capião ele é sempre feito com advogado, mas hoje a gente tem a vantagem de fazer também no cartório, que se torna um processo mais célere. A gente só vai para a justiça quando assim você não tem todos os dados do uso capião perfeitos, não tem essa cadeia de posse desenhada, ou quando existe mesmo uma problemática ali entre vizinhos. O que acontece? No processo do capião chega uma fase em que os vizinhos eles têm que concordar com a topografia que é feita, ou seja, com as limitações, né? Os limites. E se a sua vizinha dizer, não concordo, você está entrando no meu terreno, aí já virou uma discórdia e o cartório não tem como resolver. Aí, nesse caso, seria o caso do capião judicial, que vai levar aí 2, 3, 4, 5 anos para finalizar. No cartório hoje, eu estou finalizando um uso capião em 6, 7 meses. É rápido, não? É rápido. E é caro, doutora? Eu não considero caro em razão da problemática envolvida nele, porque você imagine, o que é mais caro? Você investir para regularizar esse imóvel ou você ter um imóvel com preço de mercado muito baixo porque ele não está valorizado? A gente tem visto que quando você regulariza um imóvel, né, a gente trabalha muito na área da pipa, que tem muito imóvel irregular, e o que a gente percebe é que após a regularização, após a matrícula, esses imóveis costumam valorizar 200%. É mesmo? Por quê, doutora Michele? Porque muda tudo. Se eu, por exemplo, quiser comprar um imóvel e este imóvel não tem matrícula, não tem registro seu, no momento em que ele passa a ter a matrícula e o registro, eu posso procurar um banco e fazer um financiamento. Claro. Então, você abre o leque, porque nem todo mundo vai ter um dinheiro completo do imóvel para pagar à vista. Né? Da perspectiva aqui de quem está vendendo, também não é confortável fazer um autofinanciamento e vender em parcelas aquele imóvel. Então, para o particular. E aí você abre o leque para o financiamento, seu imóvel passa a ser visto no mundo, passa a ser um imóvel regular, por isso esses 200% até de valorização em determinadas cidades e locais, né? Citei Pipa porque realmente é um lugar que tem muita rotatividade de investimento, estrangeiros inclusive, então sobe muito. Então, a sua pergunta, vale a pena? Sim, vale. E o processo não é caro quando você compara ao que você vai receber de retorno, muito rápido. A senhora falou da Pipa. A Pipa tem um alto índice de imóveis irregulares? Sim, lá a pesquisa é de 50% de imóveis irregulares, mínimo. Se acredita que hoje houve uma campanha de regularização há 3 anos, forte, mas ainda se acredita que temos em torno de 60% de imóveis irregulares em Pipa. 60%? É. Isso se deve aqui, doutora? É por contrato de gaveta, as pessoas acomodadas, é o quê? A esse costume brasileiro, mas também Pipa foi um local que inicialmente era turístico, foi ali de pescadores, de nativos, então as pessoas foram se apossando dos imóveis em Pipa e não regularizando. Só que hoje Pipa virou um destino internacional de investimento turístico imobiliário, portanto, é visto com outros olhos, né? Poxa, eu quero um imóvel ali, eu quero realmente Mas o estrangeiro quer segurança, né? O estrangeiro quer segurança, mas aí ele não vai encontrar um imóvel lá ok, registradinho, sobra o quê? Quem quiser vender, vai ter que regularizar. Vai ter que entrar com uso capião, ou outra situação se ele tiver, mas basicamente o uso capião, nesses casos, é o caminho mais fácil. Então, Pipa tem muito poceiro da época dos pescadores mesmo que chegaram ali, quando a praia era nua, né? É um local turístico. Então, assim, Natal também, por isso que aqui a gente também tem uma taxa muito alta, mas lá ainda chega a ser bem maior. Doutora Michele, queria aproveitar a presença da senhora para a gente falar sobre a questão do imóvel. Muitas pessoas têm resistência a comprar imóvel quando é de inventário. Porque é mais complicado, porque é perigoso. É perigoso comprar imóvel de inventário, doutora Michele? Não. Você tem que se certificar se o inventário ele está correndo judicialmente ou extrajudicialmente, certificar que ele está
realmente em andamento e a compra é feita dentro do processo de do processo de inventário. A gente chama de contrato de cessão de direitos ou a escritura de cessão de direitos hereditários. E aí, quando o processo finaliza, o inventário finaliza, você automaticamente também vai ter lá o seu imóvel finalizado e regularizado. Não é, eu digo assim, gente, a questão é não fazer o inventário. O problema é que muita gente não abre o inventário. Então, fica com bens aí irregulares também por essa situação. Seria uma terceira, né? É mais perigoso ainda, não? Aí é mais perigoso. Pronto, nesse caso não, né? Eu quero comprar o bem de um espólio. Calma. Existe um inventário aberto, está correndo, está tudo ok com esse bom. Tá, então tá. Se for no judiciário, é bom que tenha autorização do juiz, né? Que corre com o processo. E se for no eixo judicial, é o tabelião que vai lhe dar uma autorização. Então tá tudo certo. O problema é não inventariar. Quais são os cuidados que tem que se ter num imóvel de inventário, doutora Michele? É ver essa questão do inventário. E assim, isso é a comprovação, é num cartório, vai. Eu queria até aproveitar para essa Sim. falar sobre isso. É importante, bom, se for no cartório, você vai pedir uma certidão para saber como é que está, ele pode lhe dar uma certidão de como está o inventário. E o mais importante, seja no cartório, seja na justiça, é que todos os herdeiros concordem. Sejam os herdeiros diretos, sejam os cônjuges. Então, esse é o ponto principal. Se você compra um imóvel sem a concordância de um único herdeiro, aquela compra pode ser nula. Um único herdeiro discordando já acabou. Um único cônjuge de um herdeiro discordando já acabou. A senhora já se deparou com um processo como esse, doutora? Já. De nulidade, porque estava tudo andando bem, até que se descobriu que a cônjuge do herdeiro não foi avisada, ninguém sabe como é que isso passou, mas ela não assinou. E o que acontece? Nulidade da compra. Acontece com muita constância. Doutora Michele, no caso de inventário, esses imóveis que são resultado de inventário, só pode ir para o inventário um imóvel regular? Ou seja, um imóvel foi num contrato de gaveta, o proprietário faleceu. Esse contrato de gaveta é válido para incluir esse imóvel no inventário? Pergunta muito interessante essa. Eu tenho um caso, inclusive, no escritório assim. Você pode informar e deve informar no inventário que você possui tal imóvel que não tem escritura, mas este imóvel não vai ser regularizado no inventário. Ele vai virar um crédito pessoal para os herdeiros, que depois vão ter que passar para a fase de regularização deste imóvel. Muitas vezes, 90% dos casos, em uso capião. Mas ele não vai ser um bem que pode ser, pronto, aí nesse caso, esse bem, ele não pode ser vendido regularmente dentro do inventário. Porque ele já é um contrato de gaveta. O inventário não serve para regularizar. Ele já vende um contrato de gaveta e não pode ir para o inventário. Ele já entrou mas ele é um crédito. Ele pode entrar como um crédito? Ele vai ser só informado. Ele informado. deve ser informado. Por quê? Para que fique tudo legalizado naquele inventário, vai ser informado. A família possui tais e tais bens. Vou dar um exemplo concreto do meu escritório. Uma família tinha, eu acredito que 10 terrenos, todos irregulares. Mais 3 casas irregulares e somente 2 regulares. Eram 15 imóveis, 13 irregulares, 2 regulares. Acredita? Então, assim, a gente teve que informar os 15 no inventário, mais 13 viraram um direito pessoal. Então, hoje, a família ainda está tentando fazer a regularização, porque cada um é uma situação individual, mas só saiu o formal de partilha. O que é formal de partilha? É a escritura. Sim. De 2. E esses outros 13? Aí a família tem que regularizar individualmente. Grande maioria está seguindo com os capião. Então, mas eles fazem uma partilha. Se divide, isso. Aí, digamos, esses 13 se dividem, fica com 2. Isso. Isso dentro do inventário? Dentro do inventário. Por isso a importância de informar dentro do inventário que existe esse crédito. Porque aí nenhum herdeiro fica prejudicado. Olha, você vai ficar com esse aqui e vai ser a sua responsabilidade de regularizar. Entendi. Doutora Michele Maciel, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas antes de terminar, o imóvel mais caro é não regularizar. Sempre o imóvel mais caro é não regularizar. O contrato de gaveta é o pior pesadelo. E, assim, não fazendo propaganda da Prefeitura de Natal, claro. Não é essa a intenção, mas realmente esse programa daqui, que está acabando daqui a pouco, 16 de dezembro, está fantástico, porque a redução do TJ, que reduziu as taxas cartorárias junto com a Prefeitura, eu nunca vi.
Então, assim, quem puder aproveitar esse momento, tem parcelamento aí, eu acho que é o momento, sabe? É o momento. Obrigada, doutora Michele. Eu que agradeço, Ana Ruth. Obrigada. Bom dia. Nosso Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui, desejando a você um ótimo final de semana, uma grande manhã de sábado para você. Segunda-feira, claro que a gente vai se encontrar ao vivo, 18h50, aqui no nosso Band Cidade. E no próximo sábado tem mais Band Entrevista. Até lá.